Boa noite. Estamos começando mais um Roda Viva. Este programa é transmitido ao vivo pela Rádio Cultura AM e pelas TVs educativas do Piauí, Ceará, Bahia, Porto Alegre, Espírito Santo e TV Cultura de Curitiba. Também é retransmitido pelas TVs educativas do Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. O convidado do Roda Viva desta noite é o secretário do Conselho Nacional dos Seringueiros, Osmarino Amâncio Rodrigues. Você que está nos assistindo em casa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525. 252-6525. A Bernadette, a Lili e a Yara estarão anotando suas perguntas. Para entrevistar Osmarino esta noite, nós convidamos os seguintes jornalistas: Alex Solnick, repórter do jornal Folha da Tarde; Rodolfo Konder, repórter especial da revista Afinal; Marco Damiani, coordenador da editoria política do Jornal do Brasil; Fernando Granato, repórter do jornal O Estado de São Paulo; Reinaldo Azevedo, editor da coluna Ponto de Vista do jornal Diário do Grande ABC; Dermi Azevedo, repórter do jornal Folha de São Paulo. Osmarino Amâncio Rodrigues tem 31 anos de idade. Nascido em Brasileia, na fronteira do Brasil com a Bolívia, ele trabalhou sempre nos seringais do Acre. Diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia, é também o novo secretário do Conselho Nacional dos Seringueiros. Devido à sua atuação sindical, Osmarino tem recebido diversas ameaças de morte e já sofreu 5 atentados. O último foi na semana passada. Osmarino, sobre esses atentados, você inclusive já escreveu um ofício ao governo do Acre a respeito da segurança que lhe foi prometida e que lhe foi dada. Como é exercida essa segurança? Parece que o governo não está com muito interesse nela, inclusive não forneceu viatura, não forneceu alimentação, não forneceu estadia às pessoas destacadas para cuidar da sua segurança. Essa é uma das questões que hoje está sendo discutido muito, né, pelos dirigentes dos sindicatos, né? Agora, ultimamente, nós aprovamos um estatuto, né, do nosso sindicato, dos trabalhadores rurais de Brasileia, em que ele exige que os sindicalistas eles dê garantia de vida, né, aos associados, né, lute para que esse companheiro não morra. Então, é uma das discussões que está sendo séria, porque o Wilson Pinheiro, que foi o primeiro sindicalista do Acre, de Brasileia, lá do meu sindicato onde eu faço parte, quando foi assassinado, né, muitas vezes a gente escreveu, avisou as autoridades, avisou os órgãos das ameaças que o Wilson vinha sofrendo. Com Jesus Matias, né, que também foi a mesma coisa, com Ivaí Ígino, né, com outros companheiros, né, tipo, o último que aconteceu de 80 para cá, não ficou um ano sem que não houvesse assassinatos de companheiros seringueiros, dirigentes sindicais. Quantas mortes já houve, Osmarino, você recorda? Olha, vou dizer o nome aqui dos que eu lembro, assim, decorado, né? Então, em dia 21 de julho de 1980, foi assassinado Wilson de Souza Pinheiro dentro da sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia. 2 anos depois, foi assassinado no mesmo sindicato o diretor sindical Jesus André Matias, também em Brasileia, no Acre, fronteira com a Bolívia. 1 ano depois da morte do Jesus Matias, foi assassinado Raimundo Calado, né, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Branco, né. Depois foi assassinado outro companheiro no Vale do Juruá, que não estou lembrado agora o nome dele. E aí foi assassinado o Antônio Ribeiro, no município de Chapuri, Ivaí Ígino, também em Chapuri, dirigente sindical, né? Chico Mendes foi o último assassinado, ou seja, de 80 para cá, somando as 7, 8 mortes só de dirigentes sindicais. Agora, foram assassinadas outras pessoas dentro dos seringais, né, quando começou a chegada dos fazendeiros do sul, pela propaganda feita. Aí existia incêndios de casa, quem resistia, sabe, era alvejado, muitos foram para a Bolívia, e hoje tem 60, dados do próprio governo da Bolívia, tem 60 mil brasileiros que foram expulsos para o nosso país vizinho, que é a Bolívia,
por causa da ganância, da concentração da terra. E em janeiro, no início de janeiro, o governo do estado, né, vendo que as coisas se complicaram muito mais, os fazendeiros ficaram eufóricos, muitos, né, querendo destruir o movimento, acabar com o movimento. Depois que assassinaram Chico Mendes, eles pensavam que iam conseguir. Então o governo colocou 4 policiais à minha disposição. Só que o governo não paga estadia, não paga alimentação, sabe? Não paga transporte, não paga nada desse segurança. E eu nem solicitei a segurança do Estado, eu não pedi a segurança. O governo é que viu que a coisa estava complicada. O Chico Mendes, apesar de ter a segurança do Estado, foi assassinado com essa segurança, estava com os policiais ao seu lado, foi assassinado com a delegacia de polícia. A 50 metros estava o delegado, assistiram a morte do Chico, a PM estava a 150 metros e o Chico Mendes foi barbaramente assassinado, cercado de polícia. Então isso deixa a gente assim meio, sabe, em dúvida. Será que era segurança mesmo? Então isso, devido que a gente já tem assistido lá, né, e hoje o governo, eles querem que eu assine um documento, né, botaram a segurança, e estão vendo que a coisa está tão complicada que eles não têm condições. A justiça do Acre, ela é muito lenta, né? Não tem promotor nas comarcas do Acre, né? Brasileia, Chapuri, cada uma tem Brasileia está com mais de 150 processos sem ser dado andamento porque não tem promotor. Brasileia está com mais de 200 processos acumulados porque não tem promotor. Então tem todas essas coisas. E aí esse foi um dos documentos, né, que eu encaminhei, onde fala, né, que o governo não dá a segurança como ela deve ser, né? Porque se fosse para dar segurança, os policiais primeiro tinham que ter armas que desse o poder de enfrentar a bandidagem. A bandidagem eles andam com revólver 38, mas os bandidos não usam revólver 38 quando eles vão fazer um serviço. Ele usa de escopeta calibre 16 para frente, 7,65. E eu já até disse, né, em um outro programa, que por 3 vezes essa arma, no início, quando colocaram essa segurança para mim, 3 vezes a arma da polícia negou fogo, sabe? Então, quer dizer, deixou... Essas 3 vezes o que foi? Uma vez a polícia, o delegado, foi lá em casa e desmontou uma tocaia com a polícia atrás da minha casa que os pistoleiros tinham feito, isso no início de janeiro. Depois desmontaram uma outra tocaia perto dessa primeira onde eles... E eu fiquei assim meio preocupado, né? Aí pedi para a polícia fazer um teste na arma, né? Ver como é que estava. Eles foram, caiu um pedaço de arma para o canto, bala caiu para o outro, ficou engasgada dentro e se fosse na hora do combate mesmo com os bandidos, tinha morrido toda a polícia e tinha morrido eu. Então, a gente levou para o comandante da polícia, mostramos tudo, né? Depois fomos para o Seringal fazer reunião com os seringueiros, né, e discutir a questão das reservas extrativistas. De lá para cá, quando a gente vinha no meio do mato, né, todo mundo bem tenso, né, preocupado, inclusive os próprios policiais que andam comigo, sabem que os pistoleiros não brincam, né, em serviço. Aí eu pedi para eles fazer outro teste, né, nas armas. Negou fogo todas a munição, né. Chegamos, denunciamos de novo. Fomos novamente fazer uma viagem por água, de Brasileia, fomos andar 3, 4 dias por água, fazendo reuniões com os seringueiros. Levaram fuzil. Quando foi em viagem, fomos fazer o teste de novo, o fuzil não disparou. Fuzil. Aí, quer dizer, você fica assim preocupado. Que segurança é essa? Que na hora vai morrer toda a segurança, né? E ia morrer eu também. E o que diz? Você fez queixa ao comandante, fez queixa ao governo do Estado? Que explicação eles dão? Que justificativa eles dão? Olha, ele geralmente tem alguma justificativa, né? Umas eles disseram que era munição antiga,
né? Mandaram uma pessoa chamada armeiro para ver as armas, né? Ficou só nisso. Não deram outra justificativa, né? E eu encaminhei esse documento dizendo, né, que eu não tenho intenção, devido à gravidade da situação que a gente vive lá, né, de abrir mão da segurança, né, porque eu acho que é uma obrigação do Estado, né, do país, garantir a segurança de vida para todos os cidadãos. E ele alega que não tem recurso para fazer, para pagar despesas. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que se eu quiser abrir mão da segurança, eu tenho que fazer um documento, né, dispensando a segurança. Então, e já tentaram algumas vezes para mim assinar esse documento. E eu comprometendo você com a eventualidade de exatamente, porque se acontecer alguma coisa, o Estado não tem nada com isso, mas o Estado sabe que a coisa está complicada. Eles sabem que lá em casa atiraram, lá atrás da minha casa, ultimamente. Agora, ultimamente, um carro botou tudo que tinha para eliminar 15 pessoas numa Toyota, que a gente ia numa Toyota, e o caminhão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Acre, 1º de maio, sabe, disparou contra nós numa Toyota, que era 15 pessoas, onde tinha jornalista da Alemanha, onde tinha o pessoal do Comitê Chico Mendes do Rio de Janeiro, tinha gente de tudo que era canto, que estava numa assembleia lá em Brasileia, e a desculpa é que o caminhão ia sendo roubado. Quando tinha o advogado, nosso advogado estava lá, que presenciou os tiros atrás da minha casa no dia 6 de abril, né? A invenção é que estavam caçando muntum atrás da minha casa. Então os jornais divulgaram que era muntum, que era mucura, que era jacu, sabe? Que estavam fazendo caçada atrás da minha casa. Isso aconteceu muito quando foi para eliminar o Chico Mendes. Quando o Chico Mendes passava as noites preocupado, o pessoal rodeando a casa dele, a imprensa não teve, de lá do Acre, né, a imprensa local, teve coragem de dizer, não, isso é gente que está lá querendo conversar com a vizinha do Chico Mendes. Não, é uma pessoa lá que está, sabe, paquerando mulher de fulano. Quer dizer, teve toda essa... O Chico Mendes sofreu 8 atentados, sabe? E nos 9 conseguiram. Eles só vieram acreditar quando a coisa era séria, quando mataram o Chico Mendes. Então, quer dizer, isso acontece lá na nossa região e até hoje. Nenhum dos mandantes, nenhum dos que fizeram os assassinatos de lá foram punidos. Osmarino, o Dermi tem uma pergunta para você, Osmarino, por favor. Me parece que lá no Acre há uma espécie de gangorra do crime entre Brasileia e Chapuri. Quer dizer, os assassinatos cometidos em Chapuri são planejados em Brasileia e vice-versa. Me parece que o assassinato de Chico Mendes foi planejado em Brasileia. É isso mesmo? Você poderia dizer como é que isso funciona lá no Acre? Quando foi para assassinar o Wilson Pinheiro, todas as reuniões tramadas para matar o Wilson Pinheiro em Brasileia foram feitas no município de Chapuri, né? Então eles se reuniram, seringalistas, fazendeiros, né? Se reuniram em Chapuri e decidiram por eliminar as direções sindicais, porque o sindicato de Brasileia foi o sindicato que, através do Wilson Pinheiro, encabeçou o movimento no Acre pelos que a gente chama lá de empate. Empate é proibir, né, que os fazendeiros derrubem as matas onde tem seringueiro, onde tem ribeirinhos, onde tem pessoas morando, cortando seringa, quebrando castanha, morando lá. Então, em 76, houve o primeiro empate num seringal chamado Carmen, lá no município de Brasileia. Foi a partir daí que os seringueiros começaram a lutar organizado. O sindicato estava terminando de se organizar em Brasileia, que foi fundado em 75, e aí os fazendeiros já não incendiavam mais casa, eles já tinham dificuldade, porque aí o movimento foi organizado para todos os seringais e para todos os municípios do Acre, né? Saiu, até contribuía, colaborava com outros sindicatos de outra região, quando era para fazer empates, né? E aí eles se reuniram em Chapuri e decidiram por eliminar o Dom Moacir Greco, né? Disseram o seguinte, bom, para resolver a situação, para a gente desmatar, vamos ter que matar padres, freiras, dirigentes sindicais, né? E na época tinha o Wilson Pinheiro, que era da lista, né? Um dos primeiros da lista, tinha o Chico Mendes, né? Tinha o Damião, tinha o Padre Cláudio, tinha o Dom Moacir Greco, uma freira, né? E que isso não se concretizou logo de imediato, né? Porque começou com o Wilson Pinheiro, né?
logo em 79, eles começaram a se reunir para eliminar. Conseguiram isso. Com isso se mudou, né? As freiras saíram, um padre viajou, o bispo ficou com mais cuidado. Mas aí começaram a eliminação. E foi feito exatamente as reuniões em Chapuri. Quando foi para matar o Chico Mendes, eles se reuniram. Eu assisti várias vezes, passei na casa do Benedito Rosa, e eles estavam, a plateia deles, reunido, ou então estavam chegando para se reunir. E a gente percebia, quando não era na casa do Benedito Rosa, eles estavam sempre na casa do Zé Bem-vindo. Ou seja, você sabe quem são os matadores, Osmarinho? Sim, eles são conhecidos, os envolvidos lá na região, todos são conhecidos, né? Porque eles chegaram praticamente na mesma década, foi na década de 70. Né? Você acha que o João Branco está envolvido na morte, o João Branco, advogado da UDR, está envolvido na morte do Chico Mendes? Olha, isso todo mundo, né, de lá da região, né, comenta isso. E mesmo pelo seguinte, o João Branco, ele é dono de um jornal, né, lá na região, chamado o Rio Branco. Né, o Rio Branco. Esse jornal, perto da morte do Chico, né, ele divulgou uma nota onde dizia o seguinte: está próximo, logo mais vai explodir uma bomba de 200 megatons de repercussão nacional. Esse mesmo jornal, né, ele gastou 1h30, segundo o que eles informam, né, e que até hoje nem o Ayrton Senna faz isso no percurso que é de Rio Branco a Chapuri, que por mais bom que o cara seja, não tira em menos de que 4 horas, né, porque a estrada não presta. E ainda pela metade atolaram o carro, furaram o pneu e ainda tiraram em 1h30. Ou seja, o jornal do João Branco estava atrás da casa do Chico esperando, só não filmaram os tiros na casa do Chico Mendes. Esse João Branco, a justiça não teve coragem de chamar ele para depor de público. Ou seja, nós soubemos que ele foi fazer um depoimento, mas escondido, era proibido o pessoal assistir. Ou seja, a gente fica em dúvida, como foi esse depoimento que foi feito escondido? Por que os outros é feito para a gente assistir e o do João Branco não? O Aragão, né, que é um outro, né, que sabia 2 dias antes da morte do Chico, andava junto com esses pistoleiros. Foi o prefeito de Rio. O ex-prefeito da capital, né? João Teza insinuou várias vezes, né? Então, todo esse pessoal, nós sabemos, Crispim Reis, né, que foi um que passou até 3 meses na penal, né, que estava envolvido na morte do Jesus Matias, do Wilson Pinheiro, Coronel Chicão, Marcelo, Joaquim Medeiro, né, todo esse pessoal, é um grupo. Alvarino, que ainda hoje está escondido, eu tenho dúvida se ele está escondido ou não, sabe? Agora, você costuma dizer que não é só esse pessoal, que atrás disso tem até, você declarou no Jornal do Brasil, que até o presidente Sarney e o Romeu Tuma estão envolvidos nessas coisas que vem acontecendo no Acre. Como é que é esse envolvimento deles? É por omissão? Antes do Chico Mendes morrer, né, a gente expediu telegrama colocando a situação que a gente estava vivendo lá no Acre, principalmente em Brasileia e Chapuri, né, que são 2 municípios assim que têm se dado esses movimentos assim com mais intensidade devido aos seringueiros ter sido alvejados naquela região, né, mais forte pelos fazendeiros chegados na década de 70. Nós avisamos para todo esse pessoal do perigo que corria, né, esses companheiros, né, e nem resposta sequer eles deram dos nossos telegramas, né. O doutor Romeu Tuma chegou lá no Acre, sabe, dizendo, casando e batizando, que ia chamar todo mundo para depor, todo mundo ia sentar no banco do réu, né. Logo ele mudou o tom e disse, né, agora é de responsabilidade, arrumou uma briga com a Polícia Federal, com a Polícia do Estado, para desviar o rumo da coisa. Então, como é que a gente não tem suspeita de omissão desse pessoal? Porque eles estão com a polícia, né, estão governando. E não prende esse pessoal, o pessoal fica desfilando, fica até rindo deles. Tem pessoas lá que, por exemplo, agora a mulher do Gaston Mota disse assim, esse pessoal são muito besta, Gaston Mota está bem de ser, o Alvarino está se comunicando todo dia com a família dele, está muito tranquilo. E a polícia, a justiça não chama esse pessoal,
né, o Alvarino saiu no quilômetro 24 da Estrada Velha, sabe, dizendo que tinha que fazer mais um serviço, né? É uma estrada que liga Brasileia a Chapuri. Matou galinha na casa da mulher, sabe, botou a família para correr, pintou o sete, casou e batizou lá nessa região e a polícia sabia. Osmarino, a comitiva que foi matar o Chico Mendes saiu de Brasileia. Sim, saiu de Brasileia. Quem é que compunha essa comitiva? Tem várias pessoas, né, que na tocaia mesmo, né, teria umas 2 ou 3 pessoas, né? Agora, de lá saiu o Jardeí, saiu o Olaci, saiu o Tilinho, saiu o Benedito Rosa, né? Saiu assim, um grupo de 4 ou 5 pessoas de lá. E saíram exatamente, era 3h30 da tarde, 3 horas, foi o horário que eles se deslocaram para Chapuri. Eu estava chegando de Sena Madureira, do encontro que nós fizemos, mas eu fiz junto mais o Chico Mendes. Chico Mendes foi para Chapuri e eu fui para Brasileia. Marcamos de se encontrar no outro dia. E nesse dia, quando eu chego lá, o pessoal já me alertaram. O pessoal até pediram: Osmarino, não dorme na tua casa. Porque eles já tinham estado lá por perto de casa várias vezes, né? Então o vizinho tinha me avisado, todo mundo veio me encontrar e já disseram para mim dormir numa outra casa. E nesse dia mesmo, quando eu fui chegando, eles estavam saindo, tinham procurado em todos os vizinhos quando é que eu ia chegar, mais o Chico Mendes, para onde nós estávamos, e a gente saía, geralmente a gente não diz para onde a gente vai por causa dos cuidados. Então nós saímos e só avisamos para algumas pessoas que devem saber onde a gente está. O plano era matar os dois juntos? Era, não só, eles botaram na lista, saiu até a lista negra na imprensa, que era Chico Mendes, Gomecindo Clóvis Rodrigues, eu, né, e Raimundo Mendes de Barros. Eles tinham a intenção de eliminar as 4 pessoas que faziam parte da direção do Conselho Nacional dos Seringueiros, né, e ele sabia que essas 4 pessoas estavam trabalhando junto com uma série de outras pessoas, né, em defesa, lutando pela reserva extrativista, lutando pelo desenvolvimento, por um progresso lá para a nossa região, que até hoje, apesar de ter muito discurso de progresso para a nossa região, mas toda decisão que tem sido tomada lá, isolada, sem a gente, né, não tem dado certo. Então, o progresso tem sido o atraso, né? É tanto que o atraso é tão grande que eles não têm argumento e mata, porque só mata quem não tem argumento, né? Então, acabou o argumento deles, não tem discurso mais, não tem propostas para progresso e para desenvolvimento. A única solução é fazer o que dá na veneta, né, e eliminar as direções. Agora, Osmarino, lá em Chapuri, em Brasileia, é comum as pessoas andarem armadas? Tem muito pistoleiro, todo mundo anda armado? Olha, isso, os seringueiros foram desarmados, todos quando assassinaram o Ilso Pinheiro. A polícia, até o exército, na época, eu lembro muito bem, a polícia entrou na casa dos seringueiros, na casa dos trabalhadores, e em muitos lugares levaram até as facas de cozinha. Então, os seringueiros estão completamente desarmados. Tomaram até as escopetas deles matar a nambu, a cacinha deles no meio do mato. Agora, de vez em quando, você assistem, né, os tiroteios nas fazendas, que é os pistoleiros fazendo alvo de tiro, né, e eles até mandam recado, né. Um dia desse eu estava lá em casa e chegou lá uma menina e avisou o seguinte: olha, se você ir agora lá, eles estão fazendo tiro lá na fazenda, né, então seria bom avisar para a polícia. E eu avisei que eles estavam fazendo esses alvos de tiro. A polícia disse assim: nós não temos ordem para fazer nenhuma invasão, nenhuma vistoria nessas fazendas, então precisa de um eliminado do juiz, né? Precisa que a justiça faça isso e entregue para nós. Então fica difícil, né, desse pessoal ficar desarmado. E eles são vistos, né? O Tilinho muitas vezes exibiu arma. Quando eu passava, ele exibia, levantava a caminha, fazia questão de dizer assim para mim que ele estava armado. Que arma, né, que ele mostrou? Revólver, né? Revólver. 38? 38. Né? E a gente avisa para a justiça. E esse próprio pessoal tiveram porte de arma 2 semanas, o secretário do Estado, né, lá, deu porte de arma para eles, pediu porte de arma. E até hoje não foi dada uma explicação por que esse pessoal receberam porte de arma. Mas a população costuma andar armada em Chapuri? A população em geral, não os pistoleiros, a população normalmente anda armada? Não, a população geralmente anda completamente desarmada, né, porque é um pessoal que
eles não têm nenhuma intenção, né? E a população de lá é um pessoal de tradição, assim. Para eles, eles acreditam na palavra, né? Então, fez um negócio com um, sabe? A palavra só vale, né? E são muito ainda dessa... Então, eles geralmente não... É tanto que entre seringueiro, entre trabalhador, não tem morte, né? Eles bebem suas pingas, brincam próximo, mas você não... No mato, eles andam com a sua faca, né? Para tirar um espinho, matar uma cobra. Vão caçar, tem as suas espingardas. Agora, muitos deles perderam essas espingardas, né? Então... Marino, você falou que há cerca de 60 mil brasileiros na Bolívia. O que espera